Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Então, a discussão da aula 2 do livro Geografia e Modernidade, de Paulo César da Costa Gomes. Hoje nós iremos discutir os dois polos epistemológicos da modernidade. A metodologia e a discussão são as leituras e discussão dos tópicos. Então, na letra A, nós temos que as ideias pós-modernas começaram nos Estados Unidos, quando o conjunto habitável é considerado inabitável. Isso leva à derrubada desses prédios, nos quais foram construídos em padrão arquitetônico, baseado na Carta de Atenas. Diante disso, há o questionamento da razão e da lógica moderna. Então, em 1972, esses prédios nos Estados Unidos eles foram considerados inabitáveis, né? E isso fez com que houvesse o questionamento da razão, né? Pois já que a arquitetura estava baseada justamente na Carta de Atenas, que baseada na sistematização científica racionalista. Então é a partir desse momento que há um maior questionamento da perspectiva moderna, né? Da razão como a única forma de explicação das coisas, a única forma de que iria salvar a humanidade do caos. B. A arquitetura moderna é baseada em toda a razão, pela qual foi construído o concreto armado. Assim, o lugar foi construído dentro de toda a racionalidade, onde as ruas largas foram desenvolvidas para a locomoção de carros. Já os prédios, na horizontalidade, são decorrentes da perspectiva da visualização do horizonte, né? Então, a perspectiva pós-moderna tinha essa questão, né, de se colocar, né, uma racionalidade, uma perspectiva, né, de que houvesse, de certa forma, uma iluminação, né, uma forma de visualização racional das coisas no espaço e tempo. C. A pós-modernidade nega a universalidade, a generalização, que são procedimentos essenciais à modernidade. Assim, então, o movimento filosófico busca explicar os fenômenos pela particularidade, sentimento, percepção. Então, a pós-modernidade emerge justamente da contraposição a essa corrente moderna contra a racionalidade das coisas, né, que já que a razão ela não previa a questão das particularidades, né, dos sentimentos, da subjetividade, da percepção, dentre outras formas de visualização das coisas. D. Na perspectiva da pós-modernidade, as significações são fluidas, mutantes e realizadas. Então, a pós-modernidade põe essas questões da fluidez, né, das mutações, do efêmero, né, do profano, do sagrado, tudo isso emergido enquanto também uma perspectiva científica. E no cinema os filmes são feitos de maneira desorganizados e sem uma estrutura lógica, né, se opondo ao modernismo. Então o cinema ele vai se contrapor essa perspectiva moderna justamente por meio de não se colocar um roteiro, né, como começo, início e fim. Então é outra perspectiva na qual a pós-modernidade irá se apoiar. F. Na ciência passa-se a institucionalizar a perspectiva da pós-modernidade, em que se incorpora o irracionalismo e defende-se a aproximação entre os mitos e a razão. Então, dessa forma, há uma aproximação dos mitos com a razão, que até então a racionalidade moderna não considerava possível tal realização. G. Nas ciências sociais, quem primeiro realizou esse esforço pós-moderno foi um grupo norte-americano que implementou a etimologia. A partir disso, as ciências sociais começaram a implementar a hermenêutica como alternativa aos métodos marxistas, estruturalistas e globalizantes. Então, há novas formas, né, novas perspectivas epistemológicas e filosóficas de se ver e analisar a ciência. H. A pós-modernidade é tida como radical no sentido de resistência à razão universalizante da modernidade. Então, a própria modernidade, pós-modernidade também traz essa perspectiva de resistência, né, à razão universalizante de tudo e de todos. E a razão institucionalizada no século XVIII, assim, ela se tornou um motor de sistematização da ciência, ela se operacionalizou por meio dos modelos experimentais. Então, os modelos experimentais baseados na matemática, baseados na física, são os elementos centrais desse novo contexto. J. A etimologia é uma forma de pesquisa na qual considera o singular. Dessa forma, as etapas da pesquisa são realizadas por meio da descrição contextualizada, detalhada, que também é uma forma da perspectiva pós-moderna. L. A razão se institui no século XVIII como uma fonte
de se fazer experimentos. Nesse contexto, a razão é a fonte de todas as generalizações. Então, tudo na perspectiva moderna é generalizável pela razão. Então, a razão é a fonte de tudo na perspectiva moderna. Então, ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula. Grande abraço a todos.